Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Grande Saúl. Boa noite, Ângela. Oi, Léo. Eu acho que eu já vou chamar. Não, porque a Luciana não apareceu. Luciana, se você estiver por aí, entra na live, por favor. Boa noite, Ângela. Opa. Me atrapalhando um pouco. Muita calma nessa hora. Ué. Ângela, o teu convite já foi. Brincadeira, Luciano. Ângela pede o convite que eu aceito. E a Luciana também não. Pessoal, um pouquinho de paciência, porque cadê minhas convidadas? Vamos lá. Luciana resolvido. Oi, Léo. Oi, Luciana. Tudo bem? Tudo. Deixa Você eu me está me ouvindo arrumar. bem? Perfeitamente. Joia. E a Ângela Ângela, parece que eu já chamei, mas ela não consegue. deixa eu mandar um Ângela, convite. eu vou te mandar outra vez o convite, Ângela. Vai aparecer na tua tela. Você aceita. Acabei de te enviar. Uma outra coisa que ela pode fazer também, se não der certo, ela pode sair, entrar na live e assim que a gente entra, aparece uma chamada do Instagram perguntando se você quer ser uma convidada. E aí ela pede, né, para você. Ela já tentou. Uhum, Ela disse que não está achando o convite. tá. Ângela, saia do Instagram e entre novamente na live que eu te chamo. Isso. Me aparece uma mensagem vermelha que ela não consegue entrar. Me parece um problema.
Ah, Tá perfeito. Chegou. Pronto. vai dar. Agora, eu... Aí! Oi, tudo bem? Oi, Olha, Angela! já. Eu estava no computador, eu não sei se era isso. Ah, No computador. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô, eu também. que eu tô Sim? apanhando. Tudo Tá bom? bom. Peraí. Olha o baile que eu tô levando. A única coisa é que eu vou tentar apoiar o celular, porque agora eu vim para o celular, que eu não estava conseguindo no computador. Tá? Só um minutinho. Eu vou chamar o Léo para ver se ele pode arrumar o meu telefone. Mas enquanto isso, para a gente não perder tempo, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, agradecer a Deus pela vida que me proporcionou e pela possibilidade de estar aqui hoje, falando com vocês. E hoje é um dia muito especial porque o tema que a gente vai abordar é importante para todo mundo, principalmente para aqueles como eu, que sofreram um AVC, um derrame, que hoje a gente vai abordar com duas fonoaudiólogas que fazem parte muito importante do meu processo de reabilitação. Vamos falar sobre deglutição e sobre voz. Vocês acredito que saibam, quando eu sofri o derrame, há 10 anos atrás, eu não falava e não engolia. Então eu quero receber com muita alegria as fonoaudiólogas Ângela Senise e Luciana Passuelo. Então, a gente vai ter que adotar uma tática um pouquinho mais rápido pelos minutos que a gente perdeu. Então, eu gostaria que Ângela e Luciana dessem boa noite para o pessoal e, na sequência, me respondam. Eu tenho uma pergunta aqui que vai ser a mesma para vocês. Queria que vocês pontuassem em que época trabalharam comigo. A Luciana trabalha até hoje. Qual foi a impressão e a sensação de vocês no primeiro atendimento que me conheceram e como foi assim rapidamente a minha conduta, a minha evolução, que vocês programaram para o início do tratamento comigo. Então, mais uma vez, obrigadíssimo pela presença e fiquem à vontade. Bom, eu comecei a atender você, né, Léo? Logo que você saiu do hospital. Você saiu do Einstein no regime de home care e foi implantada uma equipe de home care. E você teve um privilégio grande, que acho que poucos brasileiros têm, de poder contar com um atendimento muito intensivo e qualificado por um bom tempo, né? Quando você saiu do hospital, a gente fazia 10 sessões de fono com você por semana. Então, você tinha indicação de 2 atendimentos praticamente por dia durante a semana mesmo, né? Eram 10 atendimentos na semana. Eu fui atender você junto com a Regina Galinucci, lembra? A gente montou uma equipe juntas e eu sou muito grata a ela, porque se fosse para atender sozinha, eu não conseguiria atender. Que ela está no Chile, né?
E hoje em dia ela foi ser missionária lá no Chile, da Igreja Batista, né? A Regina começou com a gente, na sequência veio a Andressa Pecorari, né? E aí, na sequência, a Luciana entrou, assim, para abrilhantar demais a gente, o nosso trabalho, né? Então, no comecinho do trabalho, foi muito desafiador, porque a gente sabia que era um quadro muito, muito sério, né? Você tinha uma condição de voz, uma condição principalmente de fluxo do ar sair dos seus pulmões, né? Que a gente chama o fluxo expiratório, era muito fraco. Você praticamente não tinha um controle voluntário da sua respiração. Era uma coisa muito interessante, porque a sua respiração funcionava quase que num piloto automático, né? Você não conseguia, por exemplo, prender a respiração, fazer uma apneia, ter esse controle do fluxo do ar entrando e saindo dos seus pulmões. Então, tudo isso dava um impacto na sua voz e dava um impacto na sua alimentação muito importante, né? Quando você começou com a gente na sua casa, você estava com bastante coisa já comendo pela boca, né, Léo? Você já estava comendo bastante quando você saiu do hospital. Já. Mas você não comia ainda todas as consistências, né? Você comia uma alimentação um pouco mais adaptada, você comia uma alimentação um pouquinho mais amolecida, um pouquinho, em que a consistência era um pouquinho mais uniforme, e isso facilitava muito e diminuía muito o risco de você ter problemas em relação à alimentação, né? Porque um paciente como o seu, tem um risco muito grande da comida, no que a pessoa está comendo, a comida ir para o pulmão. É o que a gente chama de broncoaspiração. E a minha evolução nesse primeiro período, Ângela, foi interessante, foi rápido ou não? A sua evolução sempre foi surpreendente, né? Eu acho que você sempre superou aquilo que a gente esperava em todas as fases do seu tratamento. A gente... Pode falar. Não, pode concluir. A gente foi evoluindo a consistência da alimentação, foi começando a diversificar, colocar outros tipos de consistência, para você trabalhar um pouquinho mais a mastigação, trabalhar um pouquinho mais consistências diferentes. E o líquido, que quando você veio do hospital, você ingeriu o líquido com espessante, que é uma forma também de reduzir muito o risco de broncoaspiração, né? Começamos a fazer os treinos para você também ingerir os medicamentos pela boca, né? Porque os medicamentos, a maior parte, assim que você veio do hospital, ainda eram pela gastro. Então, começamos a fazer a ingesta da medicação pela via oral. E quando tudo isso foi se estabilizando, foi mantendo e foi se vendo que realmente você mantinha um padrão da saúde do seu pulmão estável, depois de um determinado tempo, se não me engano, acho que foram uns 6 meses do tempo que a gente começou o atendimento com você, foi retirada a gastro. E você, Luciana, o que você conta pra gente? Bom, eu estou te atendendo, né, desde 2016, a convite da Ângela, né, Ângela me ligou um dia contando um pouquinho sobre você e pedindo para eu ajudar, né, no atendimento, que era ainda bem intenso, né, Ângela? A gente fazia 5 vezes por semana, como hoje ainda, né? Você tem um atendimento praticamente diário, todos os dias, né, de fonoterapia. E quando eu entrei para te ver, né, a Ângela já tinha adiantado de que você já estava comendo tudo por via oral, a disfagia já estava muito bem resolvida, né, muito bem resolvida.
E a ideia era que a gente trabalhasse aí agora, né? Não que não tivesse sendo trabalhado, mas já estava sendo trabalhado bastante a parte da voz, da fala, da comunicação. Então eu entrei nesse momento, né? Em que a gente fez aí uma força-tarefa para você melhorar a sua comunicação. E naquela época, né? Quando eu entrei, nossa... E olha que a gente tem ouvido treinado, né, Ângela? Porque a gente escuta vozes e falas, né, de pessoas diferentes, com diferentes problemas, o dia todo. E eu tinha muita dificuldade de te entender, Léo, né? Você comentou como que eu era, né? Como você me pegou, né? Como foi esse primeiro contato. E eu, com o Isso. ouvido bem treinado, muitas vezes eu me te falar, não entendi, Léo, você pode repetir? Léo, eu não entendi essa palavra. E por quê? Porque quando a gente não entende algumas coisas, né, prejudica a compreensão do discurso, né? Embora você seja uma pessoa que tenha um discurso extremamente coerente, né, do ponto de vista do conteúdo, você sabe o que você quer falar, você fala muito bem elaborada a tua linguagem, a forma como você falava na época, né? Como a Ângela falou, né, e o prejuízo principal era no nível respiratório, trazia para nós uma dificuldade muito grande de te entender. Né? E a gente viu o esforço que você fazia para falar assim, 2, no máximo 3 palavras por emissão. Né? Então, imagina, né? Você queria falar uma frase inteira, não dava. Então, esse era o quadro que a gente, né, pegou, né, com o Léo, muito desafiador nesse nosso primeiro contato, Léo. Isso já foi uma evolução muito grande, porque quando a gente começou, era uma emissão de uma vogal, por exemplo, ou de uma sílaba, mas era uma emissão que durava 1 segundo, 2 segundos no máximo, né? Então você conseguia com muito esforço fazer um A, fazer um Bá, fazer um Pá, né? Então essa evolução até chegar em 2 palavras, 3 palavras já era um tantico grande, né? Eu escuto vocês falando isso. Parece que é um filme tão distante. Porque, graças a Deus, Que bom! porque a evolução para hoje está certo que são 10 anos. 10 anos de muita luta, muito trabalho, que ainda não terminaram. Mas eu Sim. queria te perguntar uma coisa, Luciana. Que dispositivo você e também a Ângela usavam nas sessões que contribuíam para a gente buscar uma evolução? Nossa, a gente já usou tanta coisa, né, Ângela? A Até gente, porque você... logo que a gente começou, você tinha uma força expiratória muito baixinha, né? Então, por exemplo, a gente começou, os dispositivos que tinham no mercado, a gente não conseguia fazer o uso de uma maneira apropriada. Então, um dos primeiros que a gente usou foi o shaker, mas colocando uma bolinha de isopor. Depois a gente evoluiu uma bolinha de gude para dentro, que é uma bolinha, a bolinha que tem dentro desse dispositivo, para quem não sabe, é uma bolinha de metal mais pesada. Então, a força que você tinha para fazer a expiração não conseguia vibrar essa bolinha. Então, a gente colocou uma bolinha, primeiro uma bolinha de plástico bem leve, depois uma bolinha de gude, para você conseguir ter força de expirar. O nosso objetivo nessa hora não era fazer a limpeza do pulmão, né? Então, a gente não estava preocupado com a eficácia do dispositivo em termos da limpeza que ele faria no seu pulmão, mas era você conseguir ter essa propriocepção que você estava soprando alguma coisa, que você estava fazendo esse esforço expiratório. Aí foi progredindo, né? A gente usou muito sopro dentro de água, depois a gente usava o sopro dentro de água um pouquinho espessado, espessou. E hoje em dia, o que você está usando mais, Lu? Lu? A Lu travou. Lu, e hoje em dia, o que Deixa você eu só usa mais de perguntar uma coisa, dispositivo? assim, depois não tem nada a ver com a... Tá
travando? Eu tô travando para vocês? Porque tá Você está travando travando um para mim. pouquinho. Está. Eu, Deixa eu Léo, perguntar para quem está nos assistindo. O vídeo da Luciana tá travando ou está normal, pessoal? Fala, Edu, tudo bem? Obrigado pela presença. Estou vendo a Andréia, lá do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença, Andréia. O Rony chegou vocês estão agora. ouvindo? Eu tô travando, é isso? Eu que tô Não, travando? agora tá bom, Lu. Pode seguir que agora tá bom. Senão eu vou sair aqui da minha rede e entro no 4G, tá bom? Porque para mim vocês estão travando. Então eu não sei se é a minha internet. Aí vocês me avisam, tá bom? Tá. Agora tá bom. Bom, Ângela, foram bastante recursos usados aí, né, ao longo desses 6 anos. Você comentou bem o que a gente começou. Eu me lembro que quando eu atendi o Léo nas primeiras vezes, ele ainda fazia o sopro no shaker com a bolinha, né, de isopor. E assim, o que eu acho que é legal também comentar, né? Sempre comentou comigo, você sempre falou para mim, né, Luciana, a gente sempre trabalhou foco respiratório no trabalho de voz e de fala com o Léo, mas o que eu sentia, né, isso a gente discutiu bastante, e eu fui fazendo isso ao longo desses, era conversar com a fisioterapeuta ou com os físios que atendiam o Léo, para a gente definir se tínhamos aí o prejuízo de força inspiratória, de força expiratória, para a gente poder começar a transitar com dispositivos que exigissem mais do Léo. Então, a gente começou a usar, aí respondendo, né, a pergunta do Léo e a tua também, Ângela, mais recentemente, dispositivos em que o Léo trabalhava a força dessa musculatura respiratória, tanto para puxar o ar lá para dentro do pulmão, quanto para expulsar o ar para fora, né? Porque a gente queria melhorar com isso o tempo do Léo, o tempo de fonação do Léo, o número de palavras que ele falava por frases, a intensidade da voz dele, a clareza. Luciana, eu sugiro que você mude de rede. Porque às vezes fica sem compreensão. Uhum. Pode sair que eu te chamo assim que você entrar. O Ângela, que hoje eu estou usando o Power Brief, Ah, legal. que a gente começou talvez uns 2 anos e pouco, na carga 1. Gostaria de uma coisa, Angela. Você consegue explicar para quem não conhece o Power Brief, rapidamente como é que ele funciona? Eu vou pedir para a Luciana explicar isso daí. Mas Tá você tá, bom. tá bom, Léo? Tá, então. E hoje a gente percebe, eu gostei muito quando você me lembrou que no início eram 2, 3 segundos, quando muito, que eu conseguia sustentar uma emissão. E Eu hoje estava você lembrando agora, Léo, de como que foi o processo desse controle do fluxo do ar. Você controlava, você se lembra que você, quando ia fazer uma voz e você queria prender a respiração, você fazia como que você fosse tampar o fluxo do ar com o dorso da língua? Você queria... Eu usava isso até há pouco tempo atrás. Mas com você era muito mais presente. Isso, você usava uma série de mecanismos compensatórios para compensar, né, logicamente, essa falta do controle. Então, você fazia, por exemplo, a apneia fechando com o dorso da língua, né, você fazia uma série de mecanismos de força
E isso, de certa forma, atrapalhava e ajudava ao mesmo tempo, né? Que eu me lembro muito bem que as terapias que eram um pouco mais puxadas, que eu terminava com a camiseta Ensopada. completamente molhada, de tanta força desnecessária que eu fazia. Uhum. Não que Exatamente. hoje, não que hoje ainda não faça, Uhum. requer um esforço, mas era absurdamente alto. Era descomunal, assim. Só Ele que estava perguntando, Lu, do dispositivo que vocês usam hoje. Ele pediu para eu explicar, aí eu disse que eu ia deixar para você explicar. Como é que Tá bom. funciona o... Tá, agora tá bem, não tô travando? Tá tá ótimo. perfeito. Legal. O Power Breath é um dispositivo de incentivo de força, né, inspiratória. E isso a gente chegou à conclusão, né, Léo, que a gente precisava usar depois que a gente teve uma avaliação de um fisioterapeuta que estava te ajudando na adaptação do CPAP. E foi muito legal, é legal falar isso, né, Angela? Porque a gente usa dispositivo respiratório, incentivador respiratório, a gente usa um monte de coisa na fono, mas o enfoque é para as funções fonoaudiológicas, né? Não tem nada a ver com Uhum, ventilação, com respiração, no sentido de que é o papel do fisioterapeuta, né? uhum, Melhorar a quantidade de secreção, tirar a secreção do pulmão, isso não tem nada a ver. A gente usa com o foco uhum. na voz, na fala, principalmente, né? Então, esse dispositivo ajuda o Léo a melhorar a força dos músculos que levam o ar lá para dentro do pulmão. Por quê? Qual é o nosso objetivo com isso? Se o Léo tem um volume inspiratório, né? Vai de 1 litro e meio, ele consegue falar uma frase com um determinado número de palavras. Vamos dizer assim, 6 palavras por expiração. A hora que ele aumenta a quantidade de ar que ele põe no pulmão, a consequência é também um aumento no número de palavras que ele fala. Então, ele melhora a fluência, melhora a velocidade da fala. Se ele tem mais ar, se esse ar está saindo com mais velocidade, ele consegue ter uma articulação mais precisa, né? Vibra melhor as cordas vocais dele. Então, essa ajuda do foco respiratório acaba repercutindo em todos os outros níveis da sua fala. Claro que a gente Sim, trabalha eles também, né, Léo? A gente não fica só fazendo exercício no aparelho. A gente faz o exercício e depois joga isso, tenta implementar isso para a função, né? Que é melhorar a sim, sua sempre foi. fala, melhorar a voz e a sua articulação. Deu para entender? E, ó, que foi Uhum, nesse sentido que eu fui ganhando confiança, fui ganhando uma fala mais rápida, de mais fácil compreensão, que me chegou no momento que eu mesmo me desafiei. Quando completei 10 anos de nova vida, eu perguntei a Luciana o que ela achava de eu tentar fazer uma live. Que para quem perdeu a voz, é um sonho de consumo. E uhum, dessa uma live, o apoio que ela deu, a motivação que ela deu, se transformaram num ciclo de 10, que nós estamos na sexta, e a cada live que passa, eu vou tendo mais liberdade, mais autonomia, mais confiança para a gente falar. Eu queria fazer uma pergunta de novo para as duas me responderem. Uma, eu queria que vocês explicassem para quem está nos assistindo como que se classifica a minha comunicação com essa sequela que eu tive, como é que eu me encontrava, ou então como me encontro hoje, que tipo de comunicação é essa que eu tenho agora. uhum. Vamos lá?
Pode ir, professora Luciana. Bom, Léo, essa pergunta é muito legal, né? Porque você tem falado muito, né, do AVC, do acidente vascular encefálico, e é importante a gente dizer que nem todas as pessoas que terão ou né, que tiveram um AVC terão o que você apresenta, né, que é uma disartria, que é um distúrbio motor da fala. Até passou uma pergunta de alguém que eu não consegui guardar o nome, acho que é Rony, se suas cordas vocais foram afetadas, né? A gente não tem uma paresia, uma paralisia de prega vocal. A sua corda vocal mexe, né? O músculo recebe informação do nervo, só que ela ainda assim não consegue funcionar plenamente por conta, né, dessa questão respiratória, que acaba afetando também como ela vibra, né? A velocidade que ela vibra, a sistematicidade dessa vibração, né? Não pode vibrar hora sim e hora sim, né? Uma tem que vibrar, né? Muito parecido, uma prega vocal, né? A direita e a esquerda, porque nós temos duas, elas têm que vibrar de forma bem em sintonia. Então, quando isso não acontece, acaba dando uma voz de qualidade mais rouca, né? Com mais ruído, né? Às vezes um pouco mais abafada, mais fraca, mais astênica, que a gente chama. Então, a gente não tem que pensar numa única estrutura, a gente tem que pensar como que essas estruturas interagem para que o produto final, que é a fala, né, seja adequado, já de qualidade. Quer complementar alguma coisa, Ângela? A depender de onde o AVC afeta, né, isso que a Luciana estava falando, você tem manifestações muito diferentes, você tem quadros muito diferentes. Então, você tem pessoas que têm que são afetadas do ponto de vista da linguagem, elas não conseguem organizar, elas não conseguem, às vezes, até entender, compreender a linguagem enquanto uma estrutura, né, em que eu preciso organizar o meu pensamento e estruturar isso para ser colocado para fora em forma de fala. Então, o local do seu AVC não afetou nada disso. Você tem um planejamento e uma execução de linguagem fenomenal, como você sempre teve. Só que na hora de você colocar para fora, a musculatura não respondia a contento, digamos assim, né? Então, a musculatura respiratória, às vezes tinha uma lentificação maior dos lábios, da língua, tudo era um pouquinho mais lentificado. Então, esse tipo de quadro, como a Lu estava falando, a gente chama de disartria, disartrofonia, né? Então, tudo depende muito do local da lesão que o paciente tem o AVC. Angela, tem uma pergunta aqui do Saul, que ele é um sobrevivente também, que é AVC de tronco, que ele pergunta se adianta usar o exercitador labial Certo. para Então, a comunicação dele. depende muito se ele teve afetada a questão da força dos lábios, né? Então, se a pessoa tem uma redução de força da musculatura, aí vale a pena você entrar com exercícios específicos de força, né? No seu caso, você nunca teve uma redução de força tão grande de lábios. A gente sempre trabalhou com você, por exemplo, lábios, na função da fala e na função sempre da gente conseguir uma velocidade maior do movimento. Era muito mais uma questão da gente organizar o movimento e ganhar ritmo, ganhar velocidade, né? Do que propriamente, no seu caso, de ganho de força de lábios. Mas se o paciente tem uma redução em termos de força de musculatura, aí vale a pena esse exercitador que vai dar para ele
força de musculatura. Então, deu para entender que, dependendo do tipo da lesão e o que afetou, cada sobrevivente pode ter um final diferente. É Exatamente, isso. exatamente. Até porque hoje mesmo eu estava no TikTok, verificando uma série de vídeos de sobreviventes de AVC. Eu encontrei ali uma diversa. Cada paciente não era exatamente igual. Não, É o jeito que eu tenho hoje. Então, eu vi muita alteração. Então, é muito difícil o que a gente sempre fala. Não pode existir nenhuma comparação. não, Cada um tem uma reação que depende do que afetou, e depende também do organismo e reagir àquela lesão, né? Eu acho que a exatamente. Luciana Oi, Léo. pode falar. Hoje tá difícil aqui, hein? Que chato, desculpa. Eu mudei de lugar, tô aqui do lado. Eu estava num lugar que tem internet boa, mas não sei. Vamos lá, vamos lá. Eu perdi um pouco do que vocês estavam falando, tentando mudar aqui o lugar da minha casa. Teve uma pergunta em relação ao uso de exercitador de lábios, né? Daí eu estava falando que depende Ah, muito de tá. como que a pessoa foi afetada no quadro clínico dela de uma maneira geral. Se há redução de força, se há redução de... aí sim, valeria a pena o uso do exercitador. Pessoal, enquanto a Luciana vai responder essa pergunta, quero fazer um Puxa vida. pedido para vocês. Vamos mandar um aviãozinho para aquela pessoa que você gostaria que estivesse também assistindo a essa aula de fono. Então, aí, o aviãozinho está embaixo do teu telefone do lado direito. É só clicar nele, convidar um amigo para fazer parte dessa aula. E se você está com o dedo aí também, clica no coraçãozinho, porque é uma maneira da gente fazer com que o algoritmo entenda que vai levar a nossa live para mais pessoas. Que esse é o nosso objetivo, que é fazer com que mais gente que tenha sofrido ou não no derrame possa ter acesso a essas informações. É esse o meu propósito, e essa é a minha intenção. Eu acho que a Luciana já está a postos. Se quiser falar, Luciana, pode usar. Eu já não sei se vocês estão me vendo. Nossa, gente, tá difícil a internet aqui. Puxa, Tá joia, vocês estão Lu. conseguindo me Agora ver? tá bom. Vocês Agora sim. estão vendo? Sim, sim. Tá. Para mim continua travando ainda um pouco. Então, qualquer coisa vocês me mandam WhatsApp. Tá travando, que aí eu dou um jeito. Eu vou fazer assim, Léo, tá? isso. Me dá um toque, porque senão eu tô falando e às vezes não tá, vocês não estão me escutando. Léo, você quer que eu responda essa pergunta? Como foi a recuperação do seu quadro de deglutição? Fica à vontade. Bom, Então, é que daí você não pegou tanto, né? o que eu sei hoje tá ótimo. Então, como eu estava contando, você chegou em casa com uma dieta mais pastosa, com algumas coisas que você comia, que a gente chama de um semissólido, um sólido bem macio, uma consistência assim ainda bem fácil, digamos assim, que leva uma maior facilidade para uma pessoa que tem uma disfagia, né? E os líquidos eram espessados. Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho da evolução dos líquidos que eu acho mais interessante. E conta uma coisa para a gente.
Por que que em determinado momento eu apenas conseguia tomar Coca-Cola muito gelada? O Aham, outro líquido eu não engolia. aham. Ótimo, Léo. Então vamos pensar assim: quando você tem um quadro de uma desorganização neurológica, né? Você tem mecanismos, por exemplo, que não estão sincronizados do ponto de vista motor, então os músculos não estão entrando em movimento todos juntos de uma maneira sincronizada para proteger o pulmão, para proteger a via aérea na hora que a pessoa engole, né? Então, um dos mecanismos que é muito importante nisso é o mecanismo da sensibilidade, né? No que o alimento está na boca, o alimento vai caminhando para a faringe, vai caminhando em direção, vai descendo para chegar perto daqui da nossa laringe, o nosso cérebro recebe o comando. Ele fala assim: olha, tem coisa indo aí para baixo. Tem coisa que está saindo da boca e está indo para a faringe. Então, os meus mecanismos de sensibilidade têm que estar muito alertas e prontos para avisar todos os meus mecanismos de comando central enviarem a proteção. Olha, fecha a prega vocal, levanta a laringe, desce a epiglote. Precisa ter toda uma sincronia de uma série de movimentos para proteger via aérea, né? Então, o fator da sensibilidade é muito importante. Quando você colocava uma coca gelada com limão e muito gelada, você alertava mais. Essa mensagem chegava no seu cérebro mais rápida. E por conta disso, conseguia organizar o mecanismo de proteção mais rápido também, né? Então, a gente começou a retirar o espessante do seu líquido, né? E o líquido, numa situação como essa da sua, é muitas vezes o que mais representa risco. A gente pensa assim no risco da comida, no risco de um sólido, mas muitas vezes o líquido é o mais perigoso nessa situação. E a primeira, você lembra, você só tomava a medicação com coca, você era dependente da coca para tomar remédio, você era dependente da coca, por exemplo, para a remedicação, que era mais complicado, né? Você tomar o remédio com o líquido, era com a coca. Por conta disso, porque alertava o seu cérebro mais facilmente. Eu vou te contar um detalhe que eu não sei se você sabe. Nesse período que eu era coca dependente, eu fui até um neurologista que ele me explicou os malefícios que um sangue sem qualidade faz ao cérebro. Que me explicou os benefícios quando a gente toma uma água bem ácida. Perdão. Uma água bem alcalina transformando o seu sangue mais alcalino, que ele favorece as sinapses do cérebro. E me explicou que refrigerante, que principalmente a coca, era um veneno. Hoje acredite se quiser. Eu disse para ele assim: doutor Felipe, eu estou dizendo ao senhor que a partir de hoje não tem mais coca, eu vou tomar a água, como o senhor explicou. Que a água, para mim, você sabe, que a Luciana também, que é o líquido mais difícil de beber. E se ele estiver em temperatura natural, é pior ainda. E a partir daquele dia, eu tive uma motivação tal que nunca mais bebi coca. Aí, nesse caso, pode dar uma adaptada em termos de colocar um saborzinho na água, né? Então, fazer aquelas águas aromatizadas, Que eu me né? lembro. Ou
também mais geladinha. São formas de você aumentar o que a gente, na nossa linguagem, a gente chama o input sensorial. Você está aumentando a entrada, ampliando a sensação que você tem com aquele estímulo. Exato. Luciana, Oi, a Léo. Ângela já falou, que já explicou o que é a disartria. Que eu escuto muito vocês falarem sobre a apraxia, sobre a afasia. Para mim, é muito difícil entender e compreender o que significa tudo isso. Você poderia contar Tá, para nós? sim. Muito boa, Léo. Muito boa pergunta. Bom, primeiro assim, qualquer pessoa que teve um AVC pode ter um desses quadros e até quadros concomitantes, né? Quando a gente fala, quando a gente se comunica, a gente precisa primeiro ter uma intenção, né? Depois, a gente precisa juntar tudo aquilo que a gente quer falar, para finalmente organizar numa sequência, né? Então, por exemplo, Léo, se você quer falar bom dia, obviamente você vai falar bom dia, né? Você sabe que você tem que falar bom dia e não boa noite de manhã. Então, essa noção do que falar vem de um processamento muito mais alto do córtex, né, principalmente, que requer, né, essa habilidade de selecionar adequadamente um conteúdo de acordo com a situação. E essa habilidade de compreender o que as pessoas estão falando e responder adequadamente também. Então, quando a gente tem uma dificuldade ou em entender o que está sendo perguntado, o que está sendo dito, ou em responder corretamente aquilo que me foi perguntado, seja pela forma oral, né, que é a nossa forma mais comum de comunicação, seja pela forma escrita, a gente chama esses quadros, né, que a gente mostra, que a gente vê dificuldade para entender, compreender, ou para falar corretamente aquilo que foi, né, responder corretamente aquilo que foi perguntado, a gente chama esses quadros de afasia. Só que tem algumas pessoas que conseguem fazer isso. Então, vou usar o exemplo do bom dia, né? Eu chego na tua casa, 10 horas da manhã, e te falo, Léo, bom dia. Né? Você vai lá, seleciona, né, no teu cérebro aquilo que você tem que responder, que é o tal do bom dia. Só que na hora que você seleciona e manda para uma área do cérebro que vai dar o comando para o bom dia sair na tua boca, você organiza o bom dia de forma errada. Você, ao invés de pegar o som do B, você pega o som do T. E aí você fala tom dia, por exemplo, tá? Ou você troca a sequência das sílabas, você não faz um bom planejamento, uma boa organização motora dessa sequência. Isso, de forma bem assim, simplória até, tá? Se chama apraxia, que é uma dificuldade que a pessoa tem em organizar, em sequencializar a resposta que foi, né, que ela selecionou. E o terceiro quadro, que é o que a gente, né, vê em você, que é a disartria, ou melhor, né, falando, né, fonologicamente falando, disartrofonia, é uma dificuldade em como você fala. Então, olha só, eu chego na tua casa e falo, Léo, bom dia, é 10 horas da manhã. Você sabe, você entendeu o que eu perguntei, foi lá, pegou a sequência certa. Bom, eu tenho que responder para a Luciana, bom dia. Organizou direitinho primeiro o som do B, depois o som do O, depois o som do M. Organizou isso de forma sequencial. Só que na hora que você foi falar, saiu assim, ó, bom dia. Saiu fraco, saiu devagar, saiu impreciso. Então, quando a gente tem uma forma que está com ou fraqueza na hora que fala, ou até um aumento da força, né? Porque a gente tem os quadros de disartria que a pessoa fala com excesso de força, a gente também considera como um distúrbio motor, mas aí mais da qualidade da produção, tá? É como se
o comando chegou direitinho nos órgãos articuladores, né? Na língua, no lábio, na bochecha, na laringe, no palato, no véu. Só que eles não Não executaram de forma correta. responde. É. Oi? Muito interessante. Pois já Deu para entender tudo? Não sei. eu Perfeito, Lu. entendi. Poxa, me diz uma coisa. Qual foi a tua emoção de comer um churrasco comigo aqui em casa? É. Eu Essa tive a história é sorte de ter a boa. Regina junto comigo, né? É, Léo, realmente foi uma emoção, porque ainda por cima tinha um monte de gente em volta, né? Se a coisa ali desse errado. Mas a gente sabia que não ia dar errado, né, Léo? Eu já tinha comido vários filés mignons bem macios e já tinha treinado bastante quando a gente foi para aquele churrasco, né? É, mas foi uma emoção muito grande, porque eu sempre tive hábito de fazer Uhum. muito churrasco, e ficar tolhido por muito tempo, e talvez até impossibilitado. Naquela época foi uma alegria muito Foi. grande. Eu fiz questão que você e a Regina, com seus maridos, que Fomos. estivessem aqui. E Tanto foi uma que noite fria, mas uma delícia. Foi. Tanto que a gente foi, assim, muito mais para confraternizar mesmo com você do que propriamente Isso. dito o treino, tudo já tinha sido muito bem executado, né? E você estava realmente nessa expectativa muito mais, porque é uma vitória social aí, né, Léo? A gente muitas vezes não se dá conta do quanto que a alimentação, de quanto a deglutição, ela tem um impacto na vida do indivíduo, não somente dele próprio, mas da família e do contexto social que ele está envolvido, né? Então você está numa situação em que você está confraternizando com seus amigos e que você está recebendo os seus amigos e que você está podendo comer aquilo que você sempre comeu a vida inteira e que sempre te deu aquele prazer e está podendo retomar tudo isso depois de ter perdido, né? Porque uma coisa é você fazer isso automaticamente, outra coisa é você ficar privado disso durante um tempo e conseguir resgatar, conseguir ter esse domínio novamente, né, Léo? Então a Tiago, emoção foi muito grande mesmo. o Saul, lá do Rio Grande do Sul, disse que pediu até para chupar um pedaço de osso para matar à vontade, que é verdade. E o Rony me perguntou se eu tive crise de soluço. Não, Rony, eu nunca tive, não. Bom, Luciana e Ângela, eu queria nesse momento fazer aquela foto oficial para a gente depois publicar nos vídeos. E Então, vamos lá. vou contar até 3. 1, 2, 3. Muito bem. E agora a gente está caminhando para aquele final, que eu ainda tinha muita coisa para perguntar. Mas quando o papo é bom, ele passa muito rápido. Eu queria que a Ângela agora focasse um pouco mais na deglutição e a Luciana um pouco mais na comunicação. E me dissessem qual é a previsão, a expectativa de vocês do que pode ser o amanhã, o que pode ser o futuro para uma pessoa, assim como todos que sobreviveram a um derrame, que é sempre lutar por um amanhã melhor.
o que que você pode esperar e o que que vocês me conhecendo como paciente podem esperar de mim, porque a minha vontade é enorme. Bom, acho que da deglutição, eu acho que você atingiu praticamente todos os objetivos, né, Léo? Nas últimas vezes que eu terminei o atendimento com você em 2019, né? Então Que, foram 7 anos de atendimento que a gente fez juntos. E eu lembro que em agosto de 2019, quando a gente foi encerrando, você já estava, por exemplo, com uma deglutição. Você comia de tudo que você quisesse comer, sem risco e sem nenhum tipo de manifestação que indicasse risco. E a água, você já estava começando a tomar goles contínuos. Durante muito tempo, você tomou goles mais isolados e mais controlados, né? E nessa época você já estava tomando praticamente golada e contínua, né? Então, eu acho que no seu caso, você teve uma felicidade muito grande de poder desenvolver e poder ter respostas em relação à deglutição, que infelizmente não são todos os pacientes que têm um AVC de tronco, principalmente, que conseguem essa evolução. Né? A gente tem que pensar que os quadros são muito variáveis, como você mesmo colocou, e a depender do quadro, o risco em relação à deglutição é um risco altíssimo, né? Então precisa ser muito bem avaliado e conduzido nessa evolução para a segurança do paciente. que para você, Luciana, o que a gente pode imaginar de prever para frente, para minha comunicação? Bom, Léo, eu acho que assim, a gente não vai nunca mais. Eu aprendi uma coisa muito legal com você, né? Que não tem limite, a gente não tem que impor nenhum limite, nenhuma barreira, assim, olha, conseguimos um grande feito já, né? Hoje eu e a Letícia, né, atendemos você, eu atendo 2 vezes e a Letícia Isso. atende as outras, né? E a gente está sempre conversando. O que mais? Por quê? Porque, na verdade, você ensinou isso pra gente, né? A Ângela já tinha saído, né, do seu caso, né? E aí eu acabei, junto com a Letícia, assumindo. E eu me lembro que nessa época, eu achava que você estava já muito bem. Até discuti o seu caso, como a gente sempre faz com outras colegas, né? Mostrei, eu me lembro delas falarem, nossa, tá super bem, porque a gente sabe da gravidade, do como você era, como você está. E aí eu cheguei para você, falei, Léo, olha, vamos então, o que você acha da gente diminuir, né? Você está indo super bem, você não, eu quero muito mais. Então essa vontade, esse desejo, essa sua persistência, essa sua perseverança, essa sua determinação só mostrou pra gente que por mais que a gente estivesse vendo você numa evolução assim muito boa, né? A gente conseguia, você queria mais, a gente conseguiu mais. Então, Léo, acho que esse é o primeiro recado, né? Não tem aquela coisa, depois dos 6 meses, já atingiu uma evolução plena. O cérebro, o nosso cérebro, ele é muito plástico, né? Ele tem essa condição de sempre estar se adaptando. E a gente variando os estímulos, fazendo propostas novas. E principalmente o que você está fazendo, Léo, se desafiar no dia a dia. Né? Então, esse ciclo de 10 lives, que começou antes, né? Quando você foi fazer a tua primeira live, você tem um podcast gravado, você fez palestra para gestor de RH, você falou com um grupo de pacientes e de familiares lá no Rio Grande do Sul com a Andrea. Quer dizer, essas provas que você se impõe no bom sentido e concretiza só te ajudam a perceber que você é capaz, né? Que você consegue e vai conseguir cada vez mais. Então eu vejo você fazendo palestra, eu vejo você escrevendo livro, eu vejo você gravando mensagens, eu vejo você levando a tua voz para o mundo. Eu acho que não é à toa, né, que essa live chama Eu Quero Levar Minha Voz para o Mundo, porque é necessário mostrar para as pessoas isso, né? Você é uma prova de que tua evolução não para.
porque não tem que pôr barreira, a gente não tem que impor limites, né? O limite, ele existe para a gente ultrapassá-lo e atingir a próxima meta. Mas é isso que eu sinto. Que eu sinto um calor por dentro que me indica que o limite não está aqui. Que eu falei para você várias vezes. Que eu tenho uma, eu não sei se é a sensação, o que pode ser isso. Mas eu tenho uma certeza dentro de mim que eu tenho muito mais para dar. Que é isso que me motiva, que isso que me leva para frente. Que eu quero aproveitar nesse final e fazer um agradecimento para as fonoaudiólogas, para você, Luciana, para você, Ângela, por tudo quanto fizeram por mim, que eu não poderia deixar de citar. Lá da época do hospital, da Isabel Medeiros, foi ela que me fez engolir o primeiro golinho de sorvete. Então, ali foi o primeiro passo, os goles que eu dou hoje. Depois da Leilane, que eu me lembro, depois a Ângela, depois a Andresa, você, Luciana e a Letícia, que me atende até hoje com você. Que eu estou notando aqui no pessoal que está nos assistindo um número muito grande de fonoaudiólogos, muito mesmo. Então, eu aproveito esse agradecimento que faço em especial para vocês e dizer aos fonoaudiólogos que estão nos assistindo. Se teve coisa maravilhosa que eu tive na minha reabilitação, vou voltar a me comunicar. E só eu sei o quão difícil, o quão penoso foi eu ter passado anos da minha vida com a cabeça completamente normal, entendendo, escutando tudo, e não poder falar, não poder expressar a vontade, não poder contestar. Isso é muito difícil para uma pessoa que sempre teve uma vida extremamente ativa, comandando uma série de coisas. Eu me vi restrito, talvez daquilo que seja mais importante para o ser humano, que é a comunicação. Os movimentos fazem muita falta. Não tem nem como falar, mas a comunicação é um presente que eu ganhei de Deus. E as anjas foram as fonoaudiólogas que me atenderam e que me atendem. Então, é para a gente terminar, Ângela e Luciana, que a gente talvez tenha um minuto. Podem usar para agradecer e para dar a mensagem final de vocês. Muito obrigado. Léo, a minha mensagem é só de gratidão. A minha felicidade de estar aqui com você Eu que nesse agradeço, momento Léo. é Pra mim foi maravilhosa. Gordo, hein? Lu, fala de novo, a sua. Bom, eu quem tenho que agradecer o convite que a Ângela me fez de te atender. Foi realmente um presente, porque eu aprendi e aprendo muito te atendendo, me desafio a ir atrás de novos recursos, mas eu acho que esse não é o maior aprendizado. O maior aprendizado que eu tenho com você, né, é que a gente sempre tem que extrair o bom, mesmo quando a gente sai de uma sessão de fono, né, Léo, que a gente falou, ai, Léo, hoje não foi tão legal aquilo que eu propus, e aí você pega e fala, mas olha que o meu tempo aumentou 1 segundo. Então, quer dizer, sempre olhar para frente, para que, né, olhando assim, a minha meta hoje não andou 10 passos, né, naquilo que você queria, mas esse meio que eu dei já valeu. Então, isso é uma mensagem para nós, para nossa vida, muito legal.
Obrigada, Léo. Muito Obrigada, bem, Anjo. pessoal. Valeu e até a próxima semana na live de quarta-feira. Um grande abraço, um beijo a todos. Que Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal. Um beijão. Beijo, Léo. Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau. Pô, fala para Isabela. Tem um pouquinho de paciência.